noite, igreja. Graça e paz. É um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja nessa noite. Nós falaremos um pouco acerca dos ídolos do nosso coração. Esse já é um tema que nós temos tratado com a classe dos jovens, né? E quando o pastor Gilberto nos fez esse convite, ele sugeriu, falou, olha, esse é um tema interessante, não para ser compartilhado só para a classe dos jovens, mas que pudesse ser compartilhado também com toda a igreja. E aqui nós estamos nessa noite, irmãos, pela graça de Deus, e eu gostaria de convidar para que todos abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo 14, os versículos de 1 a 8. Ezequiel capítulo 14, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e farei sinal de provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pelo teu amor infinito, pela tua bondade e pela oportunidade que temos de estar na tua santa casa, para louvarmos e bendizermos o teu nome, para te adorar, ó Pai. E nesse momento que a sua palavra foi lida, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que tu esteja nos usando como instrumento nas tuas mãos, para que somente a tua palavra possa ser explanada nessa noite, ó Pai. Pois de nós mesmos nós não temos nada, ó Pai. Capacita-nos, ó Deus, para que a sua igreja possa ser edificada nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos remete ao período do exílio babilônico. É um período bastante importante, de grande impacto para o povo judeu. Essa profecia já havia sido revelada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, que diz assim: Essa terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Ou seja, em função da desobediência dos homens, o Senhor permitiu o período do exílio durante 70 anos. E durante esse período o Senhor levantou alguns profetas, dentre eles Ezequiel. Ezequiel foi um dos profetas que o Senhor levantou para liderar o povo, para ser uma espécie de líder espiritual daquele povo. Ou seja, em capítulos anteriores nós vemos que o Senhor o trata como se ele fosse o atalaia, aquele que estaria, tomando conta do povo, responsável por vigiar o povo e alertar o povo com relação aos perigos do pecado. E a partir do versículo de número 3, o Senhor começa a falar com Ezequiel, deixando claro que ele abomina a idolatria. O versículo 3 diz assim: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração,
tropeço para a iniquidade, que sempre tem diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Me permitam ler numa outra versão, na NVT, Nova Versão Transformadora, esse versículo bastante interessante. Diz assim: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que o farão cair em pecado, porque eu ouviria os pedidos deles. De uma certa forma, ele estava dizendo assim para Ezequiel: Ezequiel, você acha certo o que esses homens estão fazendo? Eles estão se direcionando a mim, querendo ouvir a minha voz, mas com um coração cheio de ídolos, com um coração impuro. Nós bem sabemos, a palavra do Senhor nos alerta, em Salmos, no capítulo 51, que o Senhor se agrada e o Senhor requer de nós que tenhamos um espírito quebrantado e um coração contrito, para que possamos ouvir a voz do Senhor. E não era isso que aqueles homens tinham dentro do seu coração. O seu coração estava carregado de ídolos, ídolos que o fariam cair em pecado. E a palavra do Senhor, num tom de exortação, continua a partir do versículo de número 4. Ele diz assim: qualquer homem da casa de Israel que se levantar os ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade. Finalzinho do versículo de número 4, ele diz assim: eu lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, ele está dizendo assim: a minha resposta para esses homens será tão ilusória quanto aos ídolos que eles servem. No final do versículo 5, ele entra com uma palavra ainda de exortação, mas convidando para que eles se arrependam. Final do versículo 6 diz assim: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas às vossas abominações. Então já temos aqui o pecado identificado daqueles homens, era o pecado da idolatria. Qual era a recomendação do Senhor para com esse pecado? Para que aqueles homens se convertessem e apartassem dos seus ídolos, e que dessem as costas para todas aquelas abominações. E a partir do versículo 7, o Senhor nos revela aí a consequência desse pecado. No finalzinho do versículo 7, ele diz assim: a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra tal homem, e farei sinal de provérbio. Ou seja, ele utilizaria esse caso como exemplo: eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então fica muito claro e bem evidente como o Senhor trata a idolatria. A sua palavra promete condenação, juízo contra os idólatras. João Calvino já dizia o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esse é o meu e o seu coração. Nós temos essa capacidade de desenvolver ídolos no nosso coração. Mas vejamos, quando nós lemos no versículo 3, esses homens levantam ídolos dentro do seu coração. Num primeiro momento, nós somos remetidos à prática de idolatria que nos é conhecida lá no Velho Testamento, uma prática voltada para a devoção, uma prática de idolatria voltada para que as pessoas depositassem as suas expectativas diante daquelas imagens, e muitos até reverenciavam essas imagens. E a palavra do Senhor vem para exortar esses homens que estavam tentando ouvir a sua voz através do profeta Ezequiel. Mas entender que o pecado da idolatria se resume a esse tipo de adoração pagã não nos permitiria entender como tem funcionado a idolatria nos dias de hoje. Nós podemos falar sobre os ídolos modernos, os ídolos da modernidade que corrompem o nosso coração. No livro do pastor Felipe Fontes, que tem sido base para os nossos estudos, ele dá uma redefinida nesse sentido de idolatria e nos permite ampliar um pouco esse conceito de idolatria. E ele define idolatria da seguinte forma: a idolatria se caracteriza quando eu confio,
quando eu desejo e quando eu obedeço. Qualquer coisa que nós deveríamos atribuir exclusivamente a Deus. Então eu já começo a entender um pouquinho diferente. Em quem eu tenho depositado a minha confiança? O que eu tenho desejado? O que o meu e o seu coração têm desejado? Isso pode me aproximar ou pode me afastar de Deus? A quem eu tenho obedecido? Então lembremos desses 3 verbos, né? Não é só quando eu faço algum tipo de reverência ou adoração à imagem, mas quando eu confio, quando eu desejo ou quando eu obedeço qualquer coisa que deveria ser atribuída exclusivamente ao nosso Senhor. Nós bem sabemos que, como cristãos, nós temos uma escala de valores, uma escala de prioridades nas nossas vidas. E Deus está sempre em primeiro lugar, Ele deve estar em primeiro lugar. Lembramos de Mateus 6, versículo 36, o que diz lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nessa ordem, sempre Deus está em primeiro lugar. Depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem o nosso ministério. Mas todas as vezes que nós permitimos que essa ordem seja invertida, nós estamos abrindo espaço para que ídolos sejam construídos dentro dos nossos corações. Muitos de nós têm direcionado o foco da vida, ou seja, de uma forma geral, ao trabalho. E já existe até um nome para esses trabalhadores compulsivos, é uma palavra que não pertence ao nosso vocabulário, né? Mas é intitulado como workaholic, aquele que trabalha de uma forma compulsiva. E nessa busca desenfreada, eles não medem as consequências em relação aos exageros. É sempre uma hora extra, é sempre um trabalho que poderia ser feito na empresa e eu trago para casa, porque eu entendo que é do trabalho que eu dependo. E quando eu percebo, eu já não tenho mais tempo para nada. Eu já não tenho mais tempo para ter um momento a sós com Deus, e que dirá para participar das programações da igreja. Porque eu estou convicto, eu estou convencido de que é através do trabalho que todos os meus objetivos serão realizados. Então eu posso dizer, quando eu tiver um determinado trabalho, ou quando eu fechar um determinado contrato, quando eu possuir determinado cargo, uma determinada posição, um determinado salário, que vai me permitir um carro melhor, uma moradia melhor, a tão sonhada viagem, enfim, toda a minha expectativa está em relação ao trabalho. E mesmo não sendo um trabalhador compulsivo, muitos, por amor ao dinheiro, muitos se rendem a propostas ilegais, atividades ilícitas. Esse é o perfil daquele que tem olhado para o trabalho, tem permitido que o trabalho ocupe o primeiro lugar nas suas vidas. Mas nós podemos olhar para a palavra de Deus. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, ele diz o seguinte: trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que é o Senhor que recompensará cada um de nós pelo bem que fazemos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Quem é que nos dará a recompensa? É o Senhor. Quantos casos nós já vimos de pessoas que se dedicaram anos e anos a uma determinada empresa, a uma determinada função, e num curto espaço de tempo, esse contrato é rompido sem nenhuma justificativa concreta, e nós começamos a perceber que nós andamos, na contramão, porque nós deveríamos ter colocado o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós invertemos a ordem, e quando nós invertemos a ordem, nós permitimos que ídolos sejam construídos no nosso coração. Mas muitas vezes não é o trabalho que corrompe e que acaba ocupando o centro das nossas vidas. Mesmo que de uma forma discreta, nós temos necessidade de construir relacionamentos.
sejam eles relacionamentos românticos, amizades, relacionamentos muitas vezes mal sucedidos, que às vezes a gente fica ali remoendo, né? Relacionamentos que geram dependência emocional. Enfim, uma pergunta que nós poderíamos responder: como andam os nossos relacionamentos? Os relacionamentos que nós temos construído, eles têm nos aproximado ou têm nos afastado de Deus? O ser humano tem, de fato, essa necessidade. É um ser relacional, ele precisa dessa relação. E não há problema nenhum. É importante que a gente desenvolva relacionamentos saudáveis. Nós só não podemos dar aos relacionamentos interpessoais uma conotação tão elevada que nós conseguimos perceber que o nosso relacionamento com Deus tornou-se secundário. Os nossos relacionamentos também podem corromper o nosso coração e obter um lugar que deve ser somente do Senhor. E alguém pode dizer assim: olha, durante muitos anos eu orei ao Senhor, e hoje Ele ouviu e respondeu a minha oração, e a partir de agora eu preciso me dedicar a essa relação. Eu preciso fazer essa relação dar certo. Certamente eu não terei outra oportunidade. Vejam só. É importante que nós nos policiemos para desenvolvermos relacionamentos saudáveis, relacionamentos sábios, segundo a palavra do Senhor. Mas muitas vezes não é o trabalho, não são os relacionamentos. O grande vilão dos tempos modernos está aqui na minha mão. Um smartphone, conhecido como celular para nós. Para muitos, talvez seja aí um período em que a gente acaba ocupando boa parte do nosso tempo, né? Com apenas um clique, eu consigo acessar a internet, redes sociais, e eu tenho acesso a perfis carregados de ostentação, ideologias, propostas de enriquecimento instantâneo. Comece hoje a ganhar o seu primeiro milhão. Jogos de azar. Nós temos coach de todos os tipos na internet, né? Coach empresarial, coach financeiro, coach sentimental. Já se fala até de coach espiritual. Exibição de corpos, que são corpos perfeitos dentro de um padrão virtual. Eu só vou ser feliz se eu conseguir me enquadrar dentro desse padrão. E é óbvio que nós não estamos dizendo aqui que não há nenhuma necessidade de nós cuidarmos dos nossos corpos. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Nós fomos muito abençoados no sábado, no último dia 5, né, os homens da nossa igreja, né, graças a Deus por isso. Nós tivemos aí um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta e um dentista, alertando os homens sobre a necessidade de cuidar dos nossos corpos. E fomos muito edificados com a fala desses homens. Enfim, nós tivemos um tempo, irmãos, em que a internet realmente ela tem corrompido os nossos corações e nós precisamos nos policiar em relação a isso. Vivemos tempo em que o valor das pessoas é atribuído pela quantidade de seguidores que elas possuem nas redes sociais. Não só pela quantidade de seguidores, mas pela quantidade de reações em relação às suas postagens. Esse é o tipo de valor atribuído para as pessoas nos dias de hoje. E é importante nós nos policiarmos em relação a essas práticas, porque já existem estudos mostrando que o brasileiro é o segundo país em relação ao consumo da internet, ou seja, é o povo que fica aí em segundo lugar em tempo de conexão com a internet. E quando se filtra a parte de conexão com as redes sociais, existem pessoas passando mais de 3 horas nas redes sociais. É óbvio que nós não estamos falando aqui dos 200 milhões de brasileiros que temos no nosso país. Todos estão conectados, mas existem pessoas cometendo exageros.
E quando esses dados são cruzados com o departamento que cuida da nossa saúde mental, é uma informação importante. Quase metade dessas pessoas que usam exageradamente, elas são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, na maioria das vezes, ansiedade. Então, muitas vezes a gente identifica pessoas com esse tipo de transtorno e não sabe a raiz. Talvez essa seja uma delas. E nós devemos nos policiar, né? Nós não estamos aqui dizendo que você deve, a partir de hoje, encerrar as suas contas nas redes sociais. Jamais. Nós sabemos que hoje é o meio de comunicação mais efetivo. As instituições, de uma forma geral, se utilizam das redes sociais para vender os seus produtos, para prestar os seus serviços. Nós, como instituição eclesiástica, a nossa igreja se utiliza também da internet para divulgar as nossas programações, as pregações que aqui são feitas. Ou seja, a internet também pode ser utilizada para que nós evangelizemos. Então, nós não estamos aqui querendo condenar o uso, mas sim os exageros. A palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses 5, 21, diz assim que nós devemos julgar todas as coisas, mas reter somente aquilo que é bom. Julgue. O que você tem acessado, o que eu tenho acessado, muitas vezes passa pela nossa tela coisas que não são interessantes, que não trazem nenhum proveito. E aí nós devemos praticar esse versículo. Julgar todas as coisas, mas reter somente aquilo que é bom. Mas avançando nesse estudo sobre a idolatria, sobre os ídolos do nosso coração, nós temos um segundo livro que tem nos ajudado, que é o livro do pastor Tim Keller, um pastor americano, também presbiteriano. E ele avança um pouquinho, dizendo que qualquer coisa pode se tornar um ídolo, qualquer coisa pode se tornar um Deus falso nas nossas vidas. E a frase que eu gostaria de ler, extraída direto do próprio livro, diz assim: qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber, que só Deus pode te dar. Vejamos que, de fato, qualquer coisa pode tentar roubar o primeiro lugar, que é exclusivo do Senhor nas nossas vidas. E quando a gente busca informação sobre outras igrejas que já estudaram esse livro, nós não somos os pioneiros, nós encontramos ali relatos de irmãos que já trataram do assunto, que já tiveram algumas experiências. E para definir um pouquinho o que pode ser esse qualquer coisa, nós encontramos um relato bem interessante. Fala de um pastor que, em um determinado domingo, sentiu falta de uma família na igreja. Essa família era composta pelo esposo, pela esposa, marido e esposa, melhor dizendo, e 2 filhos. E ao longo da semana, percebendo a ausência, o pastor fez aquele contato, né? O bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele foi lá e: meus irmãos, está tudo bem, eu percebi que vocês não estiveram na igreja nesse final de semana. Algum problema? Falou com o chefe da família, né? Pastor, fique tranquilo, está tudo bem. E no próximo final de semana, eles tiveram a oportunidade de se ver pessoalmente, de se cumprimentar. E ali o pastor fez novamente a pergunta: nossa, eu senti a falta de vocês na semana passada. Está tudo bem, meus irmãos? A gente sabe que criança, às vezes, acaba se soltando e falando mais do que deve, mas foi importante a fala dessa criança. Ela disse assim: pastor, é que no último domingo foi aniversário do Francisco. E o pastor sabia que, naturalmente, não era o nome do pai, não era o nome do filhinho. Francisco era o pet da família. Eles entenderam que naquele dia eles tinham que reservar um momento para comemorar o primeiro aniversário do seu cachorro.
Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, irmão, nós vemos que, de fato, qualquer coisa pode corromper o nosso coração. Quando nós percebemos esse tipo de situação em relação a uma família que não conhece a palavra, que não tem nenhum conhecimento, que não vive dentro das doutrinas cristãs, já seria um absurdo. Mas quando nós ouvimos isso de uma família que está constantemente na igreja, fica muito fácil identificar que não é Deus que tem ocupado o primeiro lugar em suas vidas. Mas o autor vai além. Até o momento nós falamos de coisas que nós desejamos conquistar, de coisas que nós queremos manter nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não estamos preparados para perder algumas coisas que já ocupam o primeiro lugar, que deveria ser exclusivamente do Senhor. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: eu não sei o que seria de mim se eu perdesse 3 pontinhos. O que seria tão importante que se você perdesse? Veja, e o autor, ele diz o seguinte: qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente perecerá digna de ser vivida. O ídolo, ele tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão, da sua energia e dos seus recursos emocionais. Nós, muitas vezes, não estamos preparados para perder algumas coisas. Pode ser algo que a gente tenha conquistado. E nós, lendo o capítulo inteiro, lembramos de um destaque que ele coloca nesse capítulo. Ele nos remete ao período lá de 2007, 2008, quando nós tivemos o estouro das bolsas de hipoteca, que isso gerou uma tremenda de uma crise que afetou o mundo de uma forma geral, onde empresários que tinham a sua vida financeira totalmente resolvida, empresários que tinham grandes empresas, grandes negócios, e num curto espaço de tempo, além de perderem tudo, eles se tornaram homens endividados. E muitos não suportaram essa perda. Se nós voltarmos e buscarmos as notícias da época, nós vamos ver que muitos não suportaram e deram fim nas suas vidas, porque não tinha nada que se equiparasse ao bem maior, segundo eles, que era o dinheiro que ocupava o primeiro lugar nos seus corações. Mas ele vai além e nos traz uma informação que nos deixa mais confortável. Dentre esses empresários existia um que 3 anos antes da crise ele havia conhecido a palavra do Senhor e havia entregado a sua vida a Jesus. E ele relata o seguinte: se não fosse Cristo na sua vida, ele teria tido o mesmo fim que esses outros empresários. Ou seja, quando nós colocamos Deus diante das nossas vidas e permitimos que Ele ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas, de fato, qualquer outra coisa que nós venhamos a perder, tendo Deus nas nossas vidas, nós vamos conseguir administrar. E assim foi. Então, meus irmãos, para que nós entendamos um pouco mais, nós falamos dos coaches que surgem aí na internet, coach de todas as naturezas, e certamente se um deles se deparasse com esse assunto, ele viria com uma solução, por exemplo, 5 passos para você abandonar a idolatria. E nós bem sabemos que na vida real não é assim que funciona. Mas a Bíblia nos dá alguns alertas, para que nós absorvamos e conseguimos tratar esse tema nas nossas vidas. E esses alertas, nós temos que reconhecer algumas verdades nas nossas vidas. Verdades essas que nos são introduzidas através da palavra. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 verdades para a edificação, para a nossa edificação nessa noite. A primeira delas
Está lá em Isaías 59, versículo 2, que diz assim: foram as suas maldades que o separaram de Deus, por causa dos seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Nós temos que reconhecer que o pecado nos impede de ouvir a voz do Senhor. Assim aconteceu com aqueles anciãos que procuraram Ezequiel para ouvir a voz do Senhor, porém com um coração cheio de ídolos, de idolatria, e tiveram uma palavra de exortação para as suas vidas. Então, em primeiro lugar, queridos, reconheçamos que todas as vezes que nós buscamos ao Senhor e não temos um espírito quebrantado, um coração contrito, carregando qualquer coisa no coração que deveria ser exclusivamente do Senhor, o Senhor jamais nos ouvirá. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer que idolatria faz parte das obras da carne. Se nós lermos lá em Gálatas 5, de 19 a 21, ele começa descrevendo no versículo 20, quais são as obras da carne. Idolatria está dentre elas. Então, se hoje, através da maravilhosa obra de Jesus na cruz, nós conseguimos viver em novidade de vida, é importante que a gente observe que idolatria faz parte do passado. Embora nós reconheçamos que o nosso processo de santificação ele ocorre gradativamente, a cada dia nós nos vamos crescendo pela graça do Senhor, mas nós temos que perceber que isso faz parte do passado. Passado esse que nós convivemos com ele. A cada dia nós temos que fazer morrer o velho homem que existe dentro de nós. Nós só não podemos permitir que no nosso coração outras coisas, como a idolatria, ocupe o primeiro lugar, que deve ser exclusivamente do Senhor. E por último, queridos, nós devemos reconhecer que somente o Senhor é capaz de sondar, identificar, converter e conduzir o nosso coração. Eu queria que você abrisse aí, lá no Salmo 139, o primeiro e o último versículo. Salmo 139, o versículo 1 e o versículo 24. Diz assim: Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Somente o Senhor conhece tudo a nosso respeito. Nós poderíamos imaginar que nós nos conhecemos. Não, eu me conheço muito bem, mas o Senhor conhece muito melhor. Ele é capaz de fazer aí um raio-x, uma ressonância magnética para identificar tudo que existe no nosso coração. O Senhor conhece tudo a nosso respeito. Então, muitas vezes a gente pode pensar que a gente é capaz de, sozinhos, eliminar os ídolos que são construídos dentro do nosso coração. Mas aí a gente acaba dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e continua com as mesmas práticas. Segundo a palavra, o nosso coração, ele é enganoso, né? Lá em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então não confie no seu coração, ele não é capaz sozinho. Faça essa oração: Senhor, Tu me examinas e conhece o meu coração, sabe tudo ao meu respeito. E no último versículo diz assim: mostra-me se há em mim algo que Te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Só o Senhor é capaz de nos mostrar aquilo que tem ofendido, né? Ou seja, mostra-me se há em mim algo que Te ofende. Mostra se há em mim ou se há no meu coração algo que está ocupando o lugar que deveria ser exclusivamente do Senhor. E conduze-me pelo caminho eterno. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Que no meu e no seu coração, embora nós reconheçamos que temos muitas necessidades nas nossas vidas, mas que o primeiro lugar seja ocupado exclusivamente pelo Senhor.
Quando nós lemos lá em Mateus 6,33, ele fala que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, todas essas necessidades que nós entendemos, o Senhor estará nos acrescentando segundo a sua santa e bendita vontade. Que Ele nos dê graça para que no meu e no seu coração possa habitar somente, em primeiro lugar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos?